Olá pessoas, meu nome é Vinícius e sejam bem-vindas a mais um episódio do Orfeu, nosso clube do livro em formato podcastal. Os ouvintes mais observadores vão perceber que hoje o João não está comigo, e isso porque esse episódio é um episódio especial, ou extra, ou bônus. Ele não entra na contagem dos episódios normais que a gente tem, fazendo um episódio por canto da Odisseia. Essa semana a gente ainda vai ter o episódio 5, eu tô gravando entre o 4 e o 5 aqui, mas como vai demorar um pouco mais que o usual, normalmente a gente lança no sábado os episódios e esse vai sair no meio da semana, então a gente vai ocupar esse sábado agora com esse episódio bônus. E a ideia é usar esse episódio extra para tratar de algum tema que vai para além dos cantos que a gente já trata toda semana. Só que ainda mantendo uma conexão com o livro, então tem alguma relação com a Odisseia. No caso de hoje, eu vou tratar de um tema que eu citei no episódio 3, e só que eu não falei muito sobre ele, eu citei ele bem por cima. E eu achei legal ter um episódio especial para aprofundar nele. Nesse capítulo 3, a gente falou sobre os sacrifícios e como eles eram feitos. E eu falei que tem um mito etiológico que ele explica por que os sacrifícios eram feitos e por que eles eram feitos da forma que eram feitos. E é um mito do Prometeu. Eu falei que talvez eu trouxesse depois, então, cumprindo a promessa, estou trazendo agora. O Prometeu, normalmente, ele é conhecido naquela história de ter roubado o fogo do Olimpo e dado para os humanos. Por conta disso, ele vai ser torturado eternamente com uma ave. Não lembro se era um corvo ou uma águia. Acho que era uma águia. A águia faz sentido, né? Zeus que está punindo ele, a águia é a ave de Zeus. Com uma águia comendo o fígado dele todo dia. Só que a história que conta a origem dos sacrifícios e como eles eram feitos é uma história que é anterior a essa. Ela tem até uma conexão. Vocês vão ver no episódio, eu vou fazer essa conexão, mas ela é anterior. Ela diz sobre um outro momento da relação entre humanidade e deuses. Antes de começar o episódio, só colocando a referência, eu estou tirando essa história do livro Mito e Religião na Grécia Antiga, do professor Jean-Pierre Vernant. Ele é um historiador e antropólogo francês, e nesse livro dele eu estou pegando o capítulo 4, Dos Homens aos Deuses, o Sacrifício. No subcapítulo 2, Os Ardis de Prometeu, que na edição portuguesa está na página 61. Então, sem mais delongas, fiquem com o episódio de hoje. Como eu já adiantei, essa história do Prometeu, ela busca explicar por que os sacrifícios são feitos da forma que eles são feitos e por que eles devem ser feitos. E ele conta isso mostrando o primeiro sacrifício, a primeira cerimônia de sacrifício, que é feita pelo titã Prometeu. E essa história se passa num período anterior ao estado atual da humanidade, em que deuses e humanos convivem de forma mais ou menos igual. É um período em que só existem homens, as mulheres ainda não foram criadas, e os homens, eles não conhecem nem o trabalho, nem as doenças, nem a velhice, fadiga, morte. Tudo isso ainda é estranho a eles. Eles são tão imortais quanto os deuses, eles são tão alheios às coisas da vida, como trabalho, cansaço, tão alheio a isso quanto os deuses. E, nesse mito, a partir dessa situação em que se tem alguma igualdade entre deuses e humanos, que eles convivem juntos, Zeus ele é promovido a rei do céu. E nessa situação, ele estabelece uma repartição entre deuses e homens, atribuindo funções a cada um deles, honrarias e funções a cada um deles. E nesse momento, que você vai delimitar o que cabe a cada uma das raças, Prometeu ele é encarregado de fazer essa separação. E ele faz essa separação abatendo um boi, separando os pedaços do boi em 2 pilhas. Essas pilhas marcam a separação, o que cabe aos homens e o que cabe aos deuses. E dessas 2 pilhas, Zeus deveria escolher aquela que cabe aos deuses. Só que o Prometeu, assim como na história dele do fogo, ele é um partidário dos humanos. Então ele tenta enganar os deuses, fazendo com que a pilha de ossos, a pilha, você tem os ossos sem carne, ou seja, partes que ninguém quer comer, ele cobre com uma camada de gordura que é bonita e cheirosa, para fazer essa pilha parecer melhor. Enquanto a parte que você tem carne de verdade, que é a parte mais apetitosa,
ele esconde com couro e estômago, para tentar ter um aspecto mais repulsivo. Ou seja, é uma tentativa de fazer o Zeus escolher a que parece melhor, só que na verdade só tem osso. Nessa parte tem uma diferença entre alguns mitos. Alguns dizem que o Zeus ele realmente é enganado e escolhe a pilha em que só tem os ossos. Outras dizem que Zeus se finge ser enganado, ele percebe o que aconteceu, mas ele finge para ter uma desculpa para punir os humanos. Essa segunda versão é a que o Jean-Pierre coloca aqui no livro dele. Então ele de fato escolhe a pilha que parece mais bonita por causa da gordura, mas na verdade só tem ossos, e os humanos ficam com a parte mais apetitosa. E para se vingar de ter sido enganado ou de fingir ter sido enganado, o Zeus ele pune não o Prometeu, mas os humanos, que assim que comem a carne, eles passam a ter fome. Então, uma qualidade que não era comum a eles até o momento, comer é mais um capricho do que uma necessidade, eles passam a ter uma fome cíclica, né? Eles têm fome, comem, se saciam, depois têm mais fome, comem de novo, assim como de fato é hoje em dia. E não só passa a ter fome, como o ser humano passa a se desgastar também. A velhice atinge ele, né? Então ele começa a perder as qualidades de juventude ao longo da vida. Então essa parte que cabe aos homens da carne, que parecia ser um prêmio, passa a ser uma necessidade. Eles precisam comer constantemente carne e outros alimentos para se manterem vivos. Enquanto aos deuses, que ficou a parte da gordura e dos ossos, essa parte poderia ser queimada e os deuses conseguem se manter só com o odor que sai dessa parte do sacrifício. O que marca aqui uma delimitação, né? Que agora os humanos eles têm características de imortalidade, de saciedade, que os aproximam dos animais comuns, enquanto os deuses distanciam mais, mostrando que eles estão cada vez mais distantes dessas coisas tão humanas, que a gente considera hoje tão humanas, que são a fome, o envelhecimento, a morte, já que para eles é suficiente o cheiro dos alimentos queimados. E é nessa parte que entra o que eu tinha falado da relação entre esse mito do Prometeu e o mito do fogo, porque esse mito entende que até aqui os humanos, assim como os deuses, tinham acesso ao fogo. Então os Zeus não só faz com que eles precisem agora comer constantemente, como tira deles o proveito do fogo celeste. Então, além de precisar comer carne, eles são obrigados a comer essa carne de forma crua, novamente aproximando eles dos animais e distanciando ainda mais as qualidades divinas que eles possuíam antes. Aí, nesse contexto, Prometeu ele rouba uma fagulha desse fogo divino e cede novamente aos humanos. Então, antes eles tinham acesso ao fogo, deixam de ter por causa dos Zeus, Prometeu vai lá, pega uma fagulha e dá acesso de novo. Mesmo que seja um fogo diferente, porque o fogo celeste, o fogo do Olimpo, ele é um fogo que não se apaga. Enquanto o fogo dado aos humanos, ele precisa ser constantemente alimentado e ele pode acabar. Então você já tem uma diferença também do fogo que é próprio dos deuses e o fogo que é cedido aos homens. Então, pensando no simbolismo aqui, de que os humanos estavam perto das características de deuses, e depois eles são jogados por Zeus para características animais, de ter todas as características de mortalidade, de envelhecimento, de não ter mais saciedade e de comer comida crua, esse elemento do fogo eleva agora os humanos a uma categoria um pouco acima dos animais, porque os animais não têm capacidade de cozinhar, de assar a comida deles antes de comer. Então o ser humano fica numa condição intermediária. Ele tem algumas características animais, mas ele ainda está um pouco acima pela possibilidade de cozinhar os alimentos. E isso passa a ser uma marca de civilidade dos humanos, distinguindo ele dos animais, ou dos outros animais. Então agora, nessa situação de acesso à carne, de ter a parte do boi que lhe é devida, ou de qualquer outro animal que lhe é devida, e de ter acesso à carne, os homens eles passam a ser os únicos que comem carne cozida, segundo algumas regras, que são as regras do sacrifício, e nessa situação do sacrifício, eles só vão comer a parte que lhe é devida depois de ofertar a parte dos deuses aos deuses, de ofertar a parte dos ossos e gordura, de queimar completamente essa parte para fazer chegar aos deuses, para honrar os deuses e para dedicar a vida desse animal a esses deuses.
e só depois disso que aí sim eles vão comer a parte que lhes cabe. E como a gente comentou no episódio 3, essa é a forma que os gregos de fato comiam carne. Toda vez que eles vão comer carne, eles fazem uma cerimônia de sacrifício do animal, separam a parte que é própria dos deuses, separam os ossos, normalmente os ossos da coxa. Na Odisseia fala que é a coxa, então dá a impressão que tem carne também, mas pelo menos nessa lenda aqui é só os ossos, não tem a carne, e a gordura, e queimam totalmente para os deuses, enquanto a parte deles, que são órgãos animais e partes mais nobres da carne, eles assam, não queimam totalmente, né? Eles assam o suficiente para ser comestível de forma civilizada, né? Para não só o suficiente para não comer a carne crua. Então você tem a conexão aqui entre por que tem essa separação de a parte dos deuses e a parte dos humanos, e por que eles precisam fazer sacrifício. Ou seja, essa parte do sacrifício ela tem origem nessa rebelião do Titã Prometeu contra Zeus, contra essa autoridade suprema dos Zeus, se colocando em favor da humanidade. E essa tentativa dele de ajudar a humanidade acaba, na verdade, condenando a humanidade. Aí você tem, assim como em fábulas que a gente tem uma moral dessa história, que é que você não pode esperar enganar os deuses e sair impune disso, caso quem pagou a punição não foi quem enganou, mas quem ele buscava proteger. Por fim, eu vou ler um parágrafo aqui do texto do Vernon que sintetiza toda essa história. Abro aspas. Portanto, sacrificar, comemorando a aventura do Titã, fundador do rito, é aceitar sua lição. É reconhecer que, através da realização do sacrifício e de tudo que ele acarretou para o homem, o fogo prometeico, a necessidade do trabalho, a mulher e o casamento para ter filhos, os sofrimentos, a velhice e a morte, Zeus situou o homem no lugar onde eles devem manter-se, entre os animais e os deuses. Sacrificando, o homem se submete à vontade de Zeus, que fez dos mortais e dos imortais duas raças distintas e separadas. A comunicação com o divino se institui durante um cerimonial de festa, de uma refeição destinada a lembrar que a antiga comensalidade acabou. Deuses e homens já não vivem juntos, já não comem às mesmas mesas. Não é possível sacrificar conforme o modelo que Prometeu estabeleceu e ao mesmo tempo pretender, seja de que maneira for, igualar-se aos deuses. No próprio rito que visa reunir os deuses e os homens, o sacrifício consagra a distância intransponível que doravante os separa. Fecha aspas. Então foi isso o episódio de hoje. Esse mito que eu, pelo menos, acho muito interessante, que mostra aquele caráter pedagógico que tem os mitos antigos e até mitos atuais, que a gente comentou em alguns episódios atrás. Ele é interessante não só para fornecer para as pessoas que faziam sacrifícios, como a gente falou, essa é a prática corrente na Grécia Antiga, fornecer às pessoas uma explicação de por que elas fazem o que fazem e explicar algumas outras coisas também sobre a vida. Por exemplo, a situação intermediária dos homens, que é uma coisa que é um tema recorrente na literatura, de, sim, nós somos racionais demais para nos comparar aos animais, só que pequenos demais para nos comparar aos deuses. Então, alguns mitos, entre eles esse, dá essa explicação de nós nos separamos dos animais por conta da nossa civilidade, enquanto nos separamos dos deuses por conta de nossa mortalidade, ficando numa situação intermediária que é própria do ser humano. Eu, pelo menos, acho muito interessante essas discussões, essas explicações, e eu espero que tenha sido proveitoso para vocês também. Como esse é um modelo que a gente está testando, desses episódios mais rápidos e mais focados em algum tema específico, fora dos episódios normais, seria muito bem-vindo feedback, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Se tem alguma sugestão de outro modelo para fazer isso, tem ideias de alguns outros temas para a gente abordar nessas pílulas, esses episódios curtos. Então, críticas, comentários, sugestões são muito bem-vindas. Como a gente sempre fala nas redes sociais, tanto do Orfeu no Instagram, quanto minha do João, ou pelo e-mail, ou qualquer outro meio que vocês acharem
para entrar em contato conosco. Então, muito obrigado e até o próximo episódio.